Brasileira mata ex-namorado mineiro em ataque de fúria e ciúmes em Cape Cod, Massachusetts. Governo revisa pedidos de asilo e descobre 400 imigrantes que podem ter ligação com terrorismo. Brasileiro dirige dos Estados Unidos até o Brasil dentro de um carro que poucos conhecem no nosso país. Eleições. País vive expectativa para debate entre Biden e Trump, que acontece daqui a pouco. Eleição deste ano é considerada uma das mais importantes da história e pode ter impactos no Brasil. O Brasil acompanha de perto a corrida presidencial de um de seus maiores parceiros comerciais e da maior potência econômica mundial. Olá, muito boa noite. Boa noite. Uma brasileira foi presa em Massachusetts depois de matar o ex-namorado com uma faca de cozinha. Ela não aceitava o fim do relacionamento e teria cometido o crime por ciúmes do rapaz. Um amigo ainda tentou levar o brasileiro para o hospital, mas acabou batendo o carro. Quando a polícia chegou ao local, encontrou os carros batidos e uma cena dramática. Dentro de um dos veículos estava um brasileiro agonizando com marcas de facadas no peito. Ele foi identificado como Renato Chaves. O motorista contou que estava levando o amigo ao hospital quando bateu o carro. Ele também disse que a culpada pelos ferimentos à faca era a ex-namorada do brasileiro, que estava no automóvel e fugiu logo depois do acidente. A polícia acabou acionando o resgate para tentar salvar Renato enquanto foi atrás da brasileira fugitiva. Pouco tempo depois, ela foi presa e identificada como Juscelene Guedes, de 29 anos. Amigos do ex-casal contaram que ela não estava aceitando o fim do relacionamento e que cometeu o crime em um ataque de ciúmes e fúria. Renato chegou a ser internado, mas não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois. Juscelene e Renato são originários de Rio Vermelho, em Minas Gerais. O Departamento de Segurança Interna anunciou que revisou o processo de milhares de imigrantes que entraram aqui nos Estados Unidos pela fronteira sul. Eles descobriram que pelo menos 400 pessoas podem ter alguma ligação com a rede terrorista ISIS. As revisões foram feitas nos processos de imigrantes que cruzaram a fronteira sul, que separa o México dos Estados Unidos. Os alvos principais das autoridades foram os indocumentados que vieram de nações da Ásia Central, como o Tajiquistão e Uzbequistão. As autoridades descobriram que pelo menos 400 imigrantes que estavam dentro dos Estados Unidos poderiam ter ligação com o ISIS. Os agentes iniciaram as buscas pelos suspeitos. O pente fino foi feito depois da prisão no início do mês de 8 homens do Tajiquistão que teriam entrado no território americano como solicitantes de asilo e que tinham ligação com o grupo Estado Islâmico. O FBI e as autoridades redobraram a atenção na fronteira e permitiram o acesso do Departamento de Imigração a dados confidenciais para poder identificar e barrar possíveis suspeitos de terrorismo. A fronteira sul recebeu a visita do secretário de Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, Alejandro Mayorkas. Ele apresentou um balanço das 3 primeiras semanas de implementação do decreto do presidente Joe Biden, que visa combater a crise de imigração. Na base aérea de Tucson, Mayorkas disse que a medida aumentou a segurança no local e que o número de apreensões na fronteira caiu cerca de 45%. O secretário apontou ainda que o número de voos com deportados também aumentou nesse mesmo período. Só nas últimas 3 semanas, pelo menos 24 mil pessoas foram repatriadas para mais de 20 países. A ordem executiva da Casa Branca determina um limite diário de pessoas na fronteira sul e autoriza o fechamento temporário dos portões quando ultrapassar esse número. Mayorkas chamou essa medida de efetiva, mas lembrou que o Congresso norte-americano ainda precisa fazer o seu papel e aprovar uma reforma de imigração para combater a crise. Depois do intervalo, a gente fala sobre a expectativa para o debate entre Biden e Trump, que acontece daqui a pouco. E tem reportagem explicando como e por que a eleição desse ano aqui nos Estados Unidos pode afetar o Brasil. Américas no ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Daqui a pouco acontece o debate presidencial entre Donald Trump e Joe Biden.
Esse confronto marca o pontapé inicial da corrida eleitoral à Casa Branca. Mas não serão só os Estados Unidos que vão parar para assistir esse embate histórico que é considerado um dos mais importantes dos últimos 60 anos. Vários países aliados vão acompanhar atentamente as propostas de Biden e Trump, que podem refletir diretamente na economia de nações emergentes como o Brasil. A gente está falando de relação diplomática, variação do dólar, comércio bilateral. Tudo isso pode ser afetado de maneira diferente dependendo de quem assumir o comando da maior economia do mundo, democrata ou republicano. A reportagem é da Eloá Urazen. As eleições são americanas, mas o resultado é global. O novo líder da Casa Branca, direta ou indiretamente, tende a mexer com as estruturas econômicas e geopolíticas dos Estados Unidos e de outros países, inclusive a do Brasil. Enquanto o atual presidente Joe Biden, democrata, aposta em sua reeleição, o ex-presidente republicano Donald Trump quer voltar à posição de chefe de Estado americano e tem apostado num discurso protecionista para fazer isso acontecer. Os candidatos devem aproveitar os debates para expor suas estratégias de combate à inflação, liderança do Fed, taxa básica de juros e outras importantes questões econômicas. Essas pautas urgentes devem mexer com o humor do mercado. O Brasil acompanha de perto a corrida presidencial de um de seus maiores parceiros comerciais e da maior potência econômica mundial, com um PIB que passa dos 28 trilhões de dólares. Caso Biden se reeleja, já se sabe qual é a agenda econômica dele e a agenda internacional. Entretanto, caso Trump vença, ele vem apresentando intenções e uma agenda protecionista, uma possível implantação de tarifas de forma generalizada para vários, se não quase todos os produtos importados, e isso, consequentemente, pode ter impactos na economia brasileira. Mas eu acho que não tão relevantes como se imagina. Por quê? Porque algumas cadeias, em particular, talvez o agronegócio, aço, minérios, podem sofrer mais. Mas todos os outros produtos, caso eles sofram a inclusão, a implantação de uma tarifa, não vai ser particular ao Brasil, vai ser voltado para todos os países que exportam para os Estados Unidos. Em outras palavras, se os Estados Unidos precisar de material têxtil ou químico ou diversas outras coisas, seja comprando do Brasil ou de outros países, vai existir essa tarifa. E os Estados Unidos não vai deixar de consumir esses produtos. Mas eu realmente acredito que isso não passe de bravata. Eu não acho que ele vai conseguir tirar essa essência da economia americana, que é o mercado aberto. Por fim, a maior preocupação que o Brasil deve ter é em relação à lição de casa que ele próprio precisa fazer com as suas contas internas e não tão em relação às eleições aqui nos Estados Unidos. E a gente lembra que logo mais às 9 horas Easter Time tem o primeiro debate entre os candidatos à Casa Branca. E a Record Américas vai fazer a transmissão ao vivo desse embate em português com um time de apresentadores e especialistas para te deixar por dentro de todas as propostas de Biden e Trump. O debate entre os candidatos à presidência pelos próximos 4 anos acontecerá nos estúdios da rede CNN em Atlanta, na Geórgia. O espaço já recebeu ao longo dos últimos dias todas as inspeções necessárias do serviço secreto, que garante a segurança do democrata e do republicano. Ambos os candidatos já estão em deslocamento para os estúdios e a previsão é que não aconteçam atrasos. E enquanto a gente aguarda para ver aqui na Record Américas todos os detalhes desse debate, muito se especula sobre a importância desse evento de hoje. É que essa é a primeira vez na história do país que um presidente e um ex-presidente terão esse tipo de discussão ao vivo para todo o país. Além disso, segundo as últimas pesquisas, ainda há um número muito grande de eleitores indecisos que devem, enfim, bater o martelo sobre o voto nesta noite. A condenação do ex-presidente Donald Trump não parece ter prejudicado a sua popularidade. Uma nova pesquisa da CNN mostra seu apoio em 49%. Já o presidente Joe Biden teve uma queda de 1% entre os eleitores e agora 48% dizem que preferem ele. Isso indica que a corrida eleitoral deste ano permanece extremamente acirrada a poucas horas do primeiro debate dos candidatos. Biden e Trump passaram os últimos dias cercados de especialistas e conselheiros, desenvolvendo estratégias para enfrentar as intensas discussões esperadas para essa noite.
Mas Kate Bedingfield, ex-diretora de comunicações da Casa Branca, explica que, embora as preparações sejam a chave para esta noite, pode ser benéfico não se preparar demais, porque os debates são sempre imprevisíveis. O ex-diretor de comunicações de Donald Trump lembra que o último embate entre os adversários em 2020 foi tumultuado, com Trump interrompendo Biden várias vezes. E para que isso não volte a acontecer, o embate de logo mais, que vai durar 90 minutos, terá cortes de microfones e será feito sem plateia. Para especialistas, entre os pontos altos desse debate estão as idades avançadas dos candidatos, a condenação de Trump na justiça e temas essenciais para os eleitores que têm ganhado força nos últimos anos, como o aborto, a inflação alta, o apoio de guerras no leste europeu e Oriente Médio e, claro, a imigração. Escalada de tensão no Oriente Médio, o grupo libanês Hezbollah lançou um novo ataque contra Israel. A maior parte dos foguetes foi interceptado pelo sistema de defesa conhecido como Domo de Ferro. Os disparos foram em resposta aos bombardeios das tropas de Jerusalém contra a fronteira sul do Líbano, que mataram e feriram vários integrantes da facção terrorista. Os detalhes com o enviado especial da Record, Matias Brotero. A maioria dos 35 foguetes foi interceptada pelo sistema de defesa aéreo israelense. O grupo terrorista tinha como alvo uma base militar na região da Galileia, no norte de Israel. Não houve feridos. Mais cedo, 2 integrantes do Hezbollah foram mortos em ataques aéreos. Um relatório da inteligência americana revelou que o conflito entre Israel e o grupo terrorista pode ganhar proporções ainda maiores se não houver um cessar-fogo na faixa de Gaza. O Hezbollah apoia o Hamas e pressiona pelo fim das operações israelenses em território palestino. Hoje, a Embaixada dos Estados Unidos no Líbano pediu para os cidadãos americanos desmarcarem viagens ao país. A troca de ameaças aumenta a cada dia. No último dia de viagem aos Estados Unidos, o ministro israelense da Defesa declarou que Israel não quer uma guerra contra o Hezbollah, mas tem capacidade militar para levar o Líbano de volta à Idade da Pedra. Yoav Gallant ainda ressaltou que os israelenses se preparam para qualquer cenário. Nesta quinta-feira, manifestantes protestaram em Tel Aviv pedindo novas eleições e o resgate imediato das pessoas que foram sequestradas no ataque do Hamas em outubro do ano passado. Matias Brotero, de Tel Aviv, para o Américas no Ar. No próximo bloco, o estado de Nova York vai oferecer alimentação para as crianças nas férias escolares. E centros de tratamento de câncer do país disparam alerta por falta de medicamentos. Com o final do ano letivo, nas escolas públicas de Nova York, muitas crianças ficam sem acesso às principais refeições do dia. Por isso, o governo estadual vai dar início a um programa anual de alimentação para ajudar famílias de baixa renda, como nos mostra a repórter Carolina Camargo. As inscrições vão ser abertas no dia 1º de julho para o programa que vai ajudar famílias de baixa renda a comprar alimentos durante as férias de verão das crianças. Para ser elegível, é preciso ter uma conta de identificação no site do governo de Nova York, preencher os formulários solicitados online e comprovar renda. Quem for aprovado vai receber $120 por filho durante a temporada de calor. O dinheiro será colocado em um cartão e poderá ser usado em supermercados e feiras por um prazo de 122 dias. As inscrições duram até o dia 3 de setembro. Quem tiver dúvidas, basta ligar para uma linha direta criada para esse serviço através do número 833-452-0096. Dados apontam que 1 em cada 4 crianças na cidade de Nova York passa por insegurança alimentar. Em 2023, os bancos de alimentos da região receberam uma média de 1 milhão de visitas por mês de famílias carentes. Eu vejo que, diferentemente do que muitos imaginam, há aqui nos Estados Unidos, país de primeiro mundo, uma grande quantidade de famílias em situação de vulnerabilidade. Por isso que esse programa do estado de Nova York vai impactar positivamente a vida de muitas famílias, porque existem aí uma fatia na nossa sociedade de crianças que é através da alimentação nas escolas públicas que são feitas as principais refeições do seu dia. Por isso que nas férias essa situação fica um pouco mais complicada, mas com esse programa com certeza vai beneficiar demais, além do que
o direito à alimentação é uma garantia e um direito universal de toda criança. A gente segue falando do tema saúde porque uma novidade da ciência reforça o quanto é importante estarmos cercados das pessoas que amamos. É que um novo estudo mostra que a solidão pode aumentar o risco de acidente vascular cerebral. Estar sozinho pode ser perigoso para a saúde, mais especificamente do seu coração. Foi isso que descobriram cientistas através de um longo estudo que teve os resultados divulgados agora na eClinical Medicine. Após uma análise de dados de saúde e comportamento de mais de 12 mil pessoas com mais de 50 anos e aposentadas, os pesquisadores concluíram que aqueles considerados cronicamente solitários tiveram 56% mais probabilidade de sofrer um AVC. Para os especialistas, o estudo mostra que a solidão pode sim afetar o coração não só na forma sentimental, mas a física do órgão, que pode ter a saúde cardiovascular comprometida. Pesquisas anteriores já haviam mostrado que a solidão está ligada a outros problemas, como insônia e desenvolvimento de inflamações constantes. Os centros de tratamento de câncer do país dispararam um alerta sobre escassez contínua de medicamentos. Esse é um problema que essas instituições vêm enfrentando há meses e isso está provocando impactos severos em pacientes oncológicos. Faltam, por exemplo, medicamentos quimioterápicos importantes e amplamente usados para vários tipos de câncer, como cisplatina e carboplatina. A situação é tão grave que entre 28 dos grandes centros de câncer do país, 89% relataram no mês passado que tinham um baixo estoque em pelo menos um dos remédios. Mais de metade desses centros avisam que estão em falta dos medicamentos usados para tratamento de linfoma e câncer de testículo. E todos sofrem escassez de produtos para combater câncer de ovário e de pulmão. Depois do intervalo, estado da Flórida confirma 8ª morte provocada por forte ressaca do mar. E inundações no centro-oeste dos Estados Unidos já deixam ao menos 2 vítimas fatais. Américas no ar. Oferecimento Rejab Ship. Melhore agora sua qualidade de vida. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Com a chegada do verão, começam também as fortes correntezas no mar que podem puxar os banhistas para o fundo. Em uma semana, pelo menos 8 pessoas já morreram afogadas depois de terem sido arrastadas por correntes marítimas na Flórida. Os detalhes com a Carla Marinho. Pelo menos 6 tragédias foram registradas na praia de Panama City, no condado de Bay, na Flórida. As vítimas eram todos adultos, com idades entre 19 e 60 anos. O diretor de segurança da praia, Daryl Poe, disse que em todas as ocorrências haviam salva-vidas por perto, mas a grande quantidade de banhistas dificulta o trabalho. Given the amount of people that we have and a large beach that we do cover, we just can't have a lifeguard at every few feet. It's just not possible. Os 2 outros afogamentos aconteceram na costa leste da Flórida, próximo a Miami. Um casal que foi arrastado pelas águas morreu. Eles estavam de férias com os 6 filhos. As correntezas são poderosos canais de água que se formam em alguns pontos da praia. Elas não são visíveis da areia e, por isso, surpreendem os banhistas. Esses canais têm força suficiente para arrastar até os nadadores mais experientes. O especialista recomenda evitar a água caso você não saiba nadar. Não vale a pena o risco. If you're a weak swimmer, don't get in the ocean. It's just not worth the risk. As autoridades também recomendam as pessoas a ficarem atentas aos sinais que os socorristas colocam na praia, como bandeiras que alertam para os perigos na água, e ficar sempre perto de um posto de salva-vidas. Se for pego por uma correnteza, mantenha calma e não lute contra a força da água. Dicas importantes para os brasileiros que desconhecem os perigos da costa da Flórida. Normalmente a gente só vai... E aí, se a gente vê que não tá boa pra gente ficar, a gente não fica na água. Mas não é uma coisa que a gente fica procurando ou preocupado com isso. Quando a gente vê que tá muito perigoso, aí a gente, claro, presta atenção. Mas tem dia que a gente só vai e aí o que dá, deu. Eu nunca tive muito medo não de entrar na água, porque eu acho que... Eu não sei, eu já vivo na água, eu vou na praia muito, então
Nunca aconteceu nada comigo, então eu acho que, sabe, tudo bem ir na água. Ao menos 2 pessoas já morreram em decorrência de devastadoras inundações que afetam parte do centro-oeste do país. Após dias de tempestades fortes, subiram muito os níveis dos rios. Casas foram levadas pela correnteza e as autoridades tentam forçar quem vive em áreas de risco a deixar suas casas. As águas chegam com força nas áreas ao redor da barragem de Rapidan, no sul de Minnesota, levando casas inteiras. Segundo funcionários, a barragem, construída no início de 1900, está em perigo de rompimento iminente. Stay away from the water and stay safe. As autoridades pedem que as pessoas que vivem em áreas próximas aos rios saiam de casa. É que os níveis das águas nos rios Minnesota, Missouri e Mississippi batem recorde. É o registro mais alto em pelo menos uma década, tornando o acesso a muitas comunidades viável apenas por barco. It's heartbreaking to see anything like this. Hoje, mais de 20 rios do centro-oeste superior do país atingiram o estágio de transbordamento. E com mais chuva esperada para essa semana, a situação deve se agravar. Em Iowa, o rompimento de um dique no pequeno rio Sioux acabou forçando evacuações em várias pequenas cidades. O escritório do xerife do condado de Clay confirma que uma das mortes relacionadas à inundação aconteceu lá, quando um homem tentou escapar de sua casa que foi repentinamente inundada. O presidente Joe Biden emitiu uma declaração de desastre para vários condados da região para acelerar o envio de recursos federais para as áreas atingidas. Vamos dar agora uma olhadinha no nosso mapa, ver como é que vai estar a previsão amanhã para parte do país. Vamos lá? Olha só, em Boston a gente tem sol brilhando forte, máxima de 74. Esse sol continua forte em Washington, mas em Nova York a gente já tem tempo nublado. Norfolk a gente tem sol brilhando com máxima de 85. Tem chuva em Atlanta ao longo do dia com mínima de 75, máxima de 87. Na Flórida tem chuva em toda essa área com máxima de 92 graus. Essa tempestade segue em New Orleans, mas em Houston a gente já tem sol aberto, Evelyn, com máximo de 94. É isso, e esse calor aumenta em San Antônio com 99 de máxima. Em El Paso, o sol aparece um pouco entre nuvens, mas com a máxima passando de 100 graus. Em Albuquerque, a previsão também é de sol aparecendo entre nuvens, mas em Phoenix o tempo fica mais estável, 111 de máxima, 109 em Las Vegas, 84 em Los Angeles, toda essa região com bastante sol. E a gente vê que em São Francisco, aquele tempinho mais ameno, a máxima não passa de 65. E agora é hora do nosso Viralizou, porque um brasileiro virou um tremendo sucesso na internet depois de voltar dos Estados Unidos para São Paulo dirigindo um carro que é um pouco raro lá no Brasil. Olha, foram 14 mil quilômetros percorridos em 75 dias de aventura e muita história. Dá para imaginar? O brasileiro fechou uma empresa que tinha nos Estados Unidos e decidiu voltar para casa no Brasil dirigindo o próprio carro. Paulo Roberto Soares passou por 14 países, percorreu quase 15 mil quilômetros de estrada e conseguiu completar a façanha com orgulho. Nossa, é impressionante. Parece que eu estou em cada um desses lugares, né? E olhando eu já fico imaginando as estradas, tudo que eu passei, aonde eu passei. O ponto de partida dessa viagem foi Maryland, nos Estados Unidos. De lá, ele seguiu para a Flórida, Texas, até chegar ao México, onde os problemas começaram. Eles não carimbaram meu passaporte para entrar no país. Depois eu não podia carimbar para sair. Eu tentei ir na Guatemala. O pessoal me tratou muito mal na Guatemala quando eu cheguei lá, porque era noite, eles já não queriam trabalhar. E aí eu perguntei, melhor você voltar amanhã que não tem como a gente pagar, porque tem que pagar num banco específico aqui, isso e aquilo. E bem, eu falei, vocês conhecem uma coisa chamada internet aqui na Guatemala ou não? Nossa, quando eu falei isso, o cara ficou enfurecido. Na passagem pelo Panamá, outro perrengue. Paulo teve que enviar o carro de container para a Colômbia, mas o processo para conseguir isso demorou dias. E no Panamá eu fiquei 17 ou 18 dias, um país pequeno. Eu cheguei, eu parei aqui e aí eu tinha que fazer os trâmites do carro, porque nós não temos estrada do Panamá para a Colômbia e provavelmente não vai existir nunca, porque não é interessante para o governo, é muito caro os trâmites todos. Eu paguei $2.500
mandar o carro e eu estava dividindo o container com alguém. Depois disso, Paulo atravessou a Colômbia, o Peru, o Chile e outros países latinos, dirigindo seu fiel escudeiro Sombra Negra até chegar ao Brasil. Quando eu cheguei no Brasil, até falei com a Polícia Federal lá quando você entra, né? Eu falei, nunca tive tão feliz de entrar no Brasil. Eu cheguei arrepiado, porque é muito problema. Assim, é mais problema do que coisa legal, mas é muito mais interessante. A parte boa é muito mais legal do que qualquer parte ruim, né? Foram 75 dias de muita história, aventuras e surpresas dentro desse Dodge, um carro raro que poucas pessoas conhecem no Brasil. Quem gosta de carro fica impressionado. Quem gosta de carro enlouquece na hora e quer parar, quer tirar foto. Eu sempre ando com os vidros abertos sempre. Então eles me param, eu encosto, eles entram no carro e é impressionante. É lindo, é novidade, né? Porque aqui é difícil ver um desse aí, né? Esse carrão atrai toda a atenção por onde passa. Nos Estados Unidos, o modelo é avaliado em $10 mil, quase R$55 mil. Mas no Brasil, o veículo pode chegar a custar R$500 mil. Uma tentação para muitas pessoas, menos para o Paulo. A ideia de vender tá fora de cogitação, a não ser que seja algo muito interessante. A história do carro importado andando nas ruas do Brasil já foi vista milhões de vezes na internet. E muita gente está procurando o Paulo só para ver de perto essa iguaria americana. Jornal Américas no Ar termina agora. Continua com a gente porque está chegando a Rainha da Pérsia e não esquece, logo mais tem debate entre Biden e Trump aqui na Record Américas. Até amanhã. Até.